Lula será o novo presidente do Brasil. É o que aponta a pesquisa realizada aqui no dia 15 de fevereiro de 2017, aliás, publicada no dia 15 de fevereiro de 2017, que aponta que Lula lidera eleições de 2018 em todos os cenários. Quais são os cenários? Da pergunta espontânea, que é aquela que o entrevistador chega e pergunta à pessoa: em quem você votaria para presidente de 2018? A maior parte falou Lula. Na pesquisa estimulada, que ele apresenta então os candidatos e o candidato a pessoa escolhe em que candidato votaria. Lula ganharia também nessa. E também no eventual segundo turno, quando o Lula é colocado com as principais pessoas aí que poderiam concorrer com ele, Lula também ganharia de lavagem de todos esses candidatos. Na pesquisa espontânea, o Jair Bolsonaro aparece em segundo lugar, e essa aí é uma surpresa, entre aspas, né? Porque mostra o seguinte: não mostra um crescimento, não necessariamente um crescimento de Jair Bolsonaro, e sim uma queda dos candidatos que estavam antes no segundo lugar. Por quê? Os candidatos do segundo lugar eram justamente os candidatos Aécio Neves, Alckmin e esse pessoal todo aí que está promovendo o golpe no Brasil. E isso está ficando cada vez mais claro para a população. Consequentemente, eles vão servir de cabo eleitoral para o Lula. Nessa pesquisa foram ouvidas 2.002 pessoas em 138 municípios do Brasil. E a pesquisa espontânea mostra que Lula teve 16,6% das intenções de votos, seguido por Bolsonaro lá atrás com 6,5% das intenções de votos. O Aécio Neves, o camarada, o promotor do golpe, tem 2,2%. É que o programa de governo do Aécio Neves está sendo implementado, a experiência não está sendo muito boa. E Marina aparece com 1,8%. No cenário em que as intenções de voto foi estimulada, ou seja, foram fornecidos os nomes, Lula fica em primeiro com 30,5%. E Bolsonaro aparece na sequência com 11,3%. Algumas pessoas que antes votavam no Aécio e agora estão cada vez mais, digamos assim, não decepcionadas, né? Porque a gente já sabia o que o Aécio Neves é capaz de fazer e ele está deixando cada vez mais claro. Então, elas estão migrando porque elas não gostam do Lula, elas estão migrando para os outros candidatos. Está ficando mais distribuído. Só que uma parte disso também está voltando para o Lula. Interessante é o seguinte: 30% das eleições de voto, e o Lula nem sequer começou a fazer campanha presidencial, como, por exemplo, Ciro já está fazendo, Bolsonaro já está fazendo e outros candidatos. Lula não começou ainda. Ainda tem uma margem muito grande para o Lula buscar os seus votos de volta. Afinal de contas, o Lula, quando saiu do governo em 2010, ele bateu recorde de popularidade e chegou a 87%. Minha gente, pense, 87% das pessoas afirmaram que aprovaram o governo Lula. Ele saiu como o presidente mais bem avaliado da história do Brasil. Então, dos 30% atuais da campanha dele, que ele não está fazendo ainda essa campanha, ainda tem uma margem muito grande para ele conseguir. O preocupante aqui é o Ciro Gomes, que apareceu nessa pesquisa com 5% dos votos. E aqui eu vou fazer um comentário. Olha, o Ciro Gomes, ele tem uns comentários assim na política muito interessantes, muito inteligentes, sinceramente. No embate técnico assim do Ciro Gomes com a maior parte dos candidatos, o Ciro Gomes tem uma vantagem muito grande nos argumentos dele. A questão é que o Brasil é uma democracia e você tem que governar com os outros partidos, a chamada coalizão para a formação de governo. Então, essa mão forte, essa marreta, normalmente ela tende a não funcionar. Por exemplo, a Dilma, que não tem acusação nenhuma, aliás, foi chamada de corrupta, mas até hoje ninguém conseguiu provar nada contra ela. Tinha que lidar com corrupto e sentava a mão na mesa, esculhambava mesmo os corruptos, botava para correr, né, os corruptos. Acabou acontecendo o quê? Que os corruptos se juntaram e promoveram o golpe. Tiraram ela do governo. Então, com o Ciro Gomes, o meu temor particular, e essa aqui é a minha opinião, deixo claro, eu tenho uma preocupação assim que se ele continuar nessa linha do que ele tem falado, ele possa sofrer um processo de impeachment também, sabe? Eu acho que seria muito inteligente a união Lula-Ciro Gomes. Porque o Ciro Gomes é muito bom na economia. Mas o Lula tem experiência de já ter feito. Enquanto a maior parte desses candidatos aqui, olha, preste atenção, o Lula está concorrendo com Bolsonaro. Bolsonaro nunca foi nada no executivo.
Ele só é no legislativo e mesmo assim no legislativo ele é um fracasso. O cara tem mais de 25 anos de governo e aprovou um projeto somente. E mesmo assim nos últimos anos. Ou seja, ele só serve para ficar falando lá e provocando confusão, brigando contra os outros e promovendo ódio. Ele não serve para muita coisa. Imagina botar um camarada desse no executivo, para ele tomar decisões com base em economia. Bolsonaro em economia é um desastre, uma catástrofe. Não tem experiência nenhuma. Vai para um segundo turno com um cara como Lula, que vai citar inúmeros exemplos de boa gestão e que teve aprovação recorde. Bolsonaro não tem chance nenhuma. Ele vai passar por ridículo. Então, se ele for esperto, ele nem sequer se candidata, porque ele vai passar por ridículo. Aí vai ficar os bolsominions lá que não faz isso com o Bolsonaro, eu vou chorar, não faz isso pelo amor de Deus, o papai, não sei o quê. Aquele pessoal que junta cartaz e fica com pôster do Bolsonaro nos seus quartos, no banheiro, fazendo sei lá o quê. Sabe? Não sei o que, o Lula bateu no Bolsonaro, não vou gostar. Mas é isso que vai acontecer, minha gente. Não tem condições de um camarada como Bolsonaro, que não tem argumentação técnica nenhuma. O único argumento do Bolsonaro é a família, e não sei o quê, e a moral, o cristão, e não sei o quê. E na verdade é tudo argumento furado. Porque imagina, se o Bolsonaro vem discutir comigo, eu já diria assim, quais são os seus valores? Meu valor é a família, o cristão, é a honestidade, é contra a corrupção. E é por isso que você se junta com o Eduardo Cunha. É por isso que você vai para a televisão falar que o Eduardo Cunha é seu malvado favorito. É por isso que todos os partidos que estão lá apoiando são todo mundo envolvido em corrupção. É por isso que os seus amigos, o seu irmão também foi envolvido em corrupção, recebendo o salário que não podia. Então, o argumento do Bolsonaro é muito frágil, minha gente. Só mesmo assim, sabe, na verdade, as pessoas não votam no Bolsonaro, elas torcem para o Bolsonaro como se fosse futebol. E isso não tem base de argumentação. Então, seria destruído. A Marina Silva nunca foi também nada do executivo, portanto, não tem experiência. E ela tem, apesar de ter um discurso aí, segundo ela, na área de sustentabilidade, na verdade, a Marina não tem nada de sustentabilidade, porque sustentabilidade também é economia, e não vejo ela falar nada de consistente. O Aécio Neves, o programa de governo dele já está sendo feito e está levando o Brasil para uma recessão imensa, o combate às questões sociais, o benefício aos ricos cada vez maior, a eliminação da classe média e o crescimento da distância entre os pobres e os ricos. Esse é o programa de governo de Aécio Neves e isso está sendo implementado aí, o programa PMDB, PSDB. Aí tem o Ciro Gomes aqui, que vem com 5%. Né? Como eu falei para vocês, o Ciro Gomes tem experiência de executivo, né? Que ele já ocupou cargos no executivo no estado do Ceará, e seria, eu acho, na minha opinião, que seria uma parceria bastante interessante. Um problema aqui do Ciro Gomes é que ele tem batido muito forte na direção do Lula, sabe? E eu acho que isso é um erro estratégico do Ciro Gomes. Se ele quer implementar o sistema dele, ele tem que entender que o Brasil é uma democracia, não é uma ditadura. Você não pode uma só pessoa chegar e bater na mesa e mandar todo mundo calar a boca e agora vai ser assim, e esse daqui é corrupto, prende ele. Não tem isso. Até porque o próprio Supremo agora tem dado provas de que também está participando aí do processo, apoiando, por exemplo, Moreira Franco, que é acusado de corrupção, e está mantendo ele como ministro e dando foro privilegiado a ele. Então, sabe, então é complicado você... Não é uma ditadura e ninguém está disposto a fazer uma ditadura do Brasil. Uma outra coisa interessante aqui é que os brancos e nulos somam 16%. Na verdade, então, significaria o seguinte: para o segundo turno, não iriam, teoricamente, tá, pessoal? Uma piada aqui. Não iriam Lula e Bolsonaro, segundo essa pesquisa, e sim Lula e brancos e nulos. Porque brancos e nulos têm mais votos do que Bolsonaro. Branco e nulo soma 16,3%. Bolsonaro tem 11%. Brancos e nulos têm mais votos que Marina, que Aécio Neves e que Ciro Gomes. Entendeu? Então, teoricamente, Lula está concorrendo contra brancos e nulos e não contra Bolsonaro. Teoricamente. É um pouco estranho, né? Bolsonaro seria derrotado por brancos e nulos, mas isso já aconteceu também na votação aí para a presidência da Câmara dos Deputados.
Como eu estou mostrando aqui para vocês no site Brasil 247, Bolsonaro perde até para votos em branco na Câmara. Candidato a presidente da Câmara, o deputado Bolsonaro consolidou seu trajeto de fiasco eleitoral na casa, ficou em último lugar na pesquisa, na disputa, com apenas 4 votos, atrás até dos votos em branco, que foram 5. Vencedor da eleição, o deputado Rodrigo Maia recebeu 293 votos. Quer dizer, até mesmo na Câmara dos Deputados, onde o negócio é feito tudo antes, os acertos são feitos tudo antes, um jogo de interesse muito grande, mesmo ali, onde se pratica democracia, o Bolsonaro não levou nada. Tá? A Câmara não apoia o Bolsonaro e deixou isso claro. Até que o candidato branco e nulo ganhou do Bolsonaro dentro da Câmara dos Deputados, imagine, onde o jogo é todo acertado. Ele perde lá. Seria uma péssima coisa para a democracia, né? Pensem nisso. Pois bem, no cenário aqui que o Lula concorre aqui no segundo turno, Lula cresceu especialmente nos cenários hipotéticos do segundo turno. No levantamento realizado ano passado, Lula liderava a corrida presidencial, mas perdia para Aécio Neves no segundo turno por 37% a 33%. Na pesquisa divulgada nessa quinta-feira, Lula bateria Aécio de 39% por 27%. E olha, o motivo que eu vejo para isso é o plano de governo do Aécio Neves que está sendo implementado agora, que não está agradando muita gente. Ele é o defensor da reforma trabalhista, ele é defensor que os brasileiros não mais se aposentem. Né? Então, imagina, os policiais agora estão indo à rua porque 49 anos, tem que trabalhar 49 anos, só que o policial ele tem uma expectativa de vida de 64, 65 anos, morre na profissão muitas vezes. Como é que ele vai ter a idade mínima de 65 anos para se aposentar? Ele está excluído. Ele perde, a família dele também perde, todo mundo perde com isso. Então, agora demorou a entender, né? Demorou, rapaz, não entendi, fala de novo. Não entendi, fala de novo. Então, os policiais demoraram muito a entender, mas parece que está caindo a ficha agora dos policiais. Algumas outras categorias de trabalhadores também estão demorando a entender que eles estão perdendo o direito a se aposentar, porque a profissão deles não permite, ou porque eles não vão conseguir trabalhar isso tudo de anos num país como o Brasil, onde não tem seguridade de trabalho, a não ser que você seja funcionário público. Então é complicado você conseguir se aposentar. Eu realmente me pergunto muitas vezes se quantos anos uma pessoa que tem 80 anos consegue trabalhar no Brasil em condições normais. Sabe, você pobre, você de classe baixa, ou então classe C, D, sei lá. Quantos anos de fato? Eu não consigo acreditar que uma pessoa de 80 anos consegue trabalhar na vida inteira dela 49 anos. Porque boa parte do tempo ela fica desempregada ou fica estudando, ou, sabe, ainda tem a infância, né, digamos 18 anos. Aí você vai e trabalha, auxiliar de pedreiro, não tem carteira assinada e não conta. Aí você vai trabalhar numa loja, não vai de carteira assinada, não conta. Então não adianta só trabalhar, ele tem que ter carteira assinada, tem que comprovar que trabalhou. E muita gente não trabalha de carteira assinada. Os vendedores ambulantes, esse pessoal não tem carteira assinada. E aí, vai se aposentar? Então está demorando muito a entender isso, mas essa é uma proposta, é um programa de governo proposta aí pelo Fernando Henrique, pelo Aécio Neves, pelo Geraldo Alckmin, por todo o PSDB, e o PMDB resolveu colocar isso em prática com os maestros aí do PSDB. Isso está ficando claro e o Aécio Neves está vindo cada vez menos, e a prova disso é que o Geraldo Alckmin, que seria o outro candidato, também está descendo nas pesquisas. Então o povo está entendendo, né? Demora, mas entende. Ou seja, resumindo, os principais cabos eleitorais do Lula vão ser, muito provavelmente, o PSDB, a Lava Jato, que acusa o Lula, mas até agora não teve provas, só convicção. E a convicção deles parece que não está convencendo ninguém, porque, por exemplo, aqui o Dallagnol disse que o Lula era o comandante máximo da corrupção, só que está mostrando, cada vez está mais claro que era o Michel Temer que organizava a corrupção na Petrobras, e o Dallagnol não falou nada de Temer, o que mostra que ele tem ou uma má intenção ou uma má intenção, porque o camarada tem acesso às provas e vai falar do Lula, ou seja, ele mentiu
Ele teria que ter falado do Temer, ele teria que falar do Eduardo Cunha, não, mas ele, pela convicção dele, não sei se é originária da igreja, da região, não sei quem que ele é amigo. Ah, não, eu acho que foi o Lula. As provas estão lá, estão dizendo, olha, Temer, Aécio Neves, Eduardo Cunha. Não, é o Lula, é o Lula, é o Lula. Ele é tão doido pelo Lula que eu acho que na hora perguntaram para ele, quem é o melhor, o teu super-herói? É o Lula. Ah, quem é o ladrão? É o Lula. Tudo é um fascínio tão louco pelo Lula que qualquer coisa que pergunta para ele diz é o Lula. Só pode ter sido isso. Ou então ele está num estado de, sei lá, uma demência ou sei lá, alguma coisa assim que não deixa ele pensar direito e ele fala o Lula todo tempo. Né? Dá bom dia para ele. Bom dia, Dallagnol. Lula. Boa tarde, Dallagnol. Lula. É uma loucura, uma obsessão que que compromete a qualidade da investigação. Né? Cada vez mais fica complicado para o Dallagnol explicar como é que o Lula é o comandante máximo da corrupção no Brasil, se ele está sendo inocentado pelos delatores da Lava Jato, e o Moro tem feito uma campanha boa, já ouviu 27 testemunhas de acusação, nenhuma de defesa, de acusação, e todas de acusação inocentaram o Lula. Né? Inocentaram porque eles diziam, não, eu acho que o Lula sabia. Não, acho não, amigo, cadê a prova? Ninguém tem prova contra o Lula. E aí vai ficando cada vez mais complicado para o Dallagnol se esclarecer. Lá na frente ele vai ter que... E aí, Dallagnol? Aquele negócio lá, como é que é? Cadê as provas? Ainda nada? Ou seja, o Sérgio Moro, Dallagnol, a partir do momento que não tiverem a competência de apresentar as devidas provas contra o Lula, eles vão entrar para a história como as pessoas que ajudaram a destruir a democracia do Brasil. Vai ser o prêmio que eles vão ganhar, junto com toda essa cambada aí. E a gente aqui no canal Notícias Comentadas não vamos deixar isso, né? Por isso que a gente registra o fato. Né? Inclusive essa pessoa aqui também, Joyce Hasselman, né? Ela também vai entrar para a história como uma pessoa que apoiou tudo isso. Esse rosto dela aqui vai ficar para a história. Né? Nos livros de história daqui a 50 anos, eles vão ver que essas pessoas apoiaram tudo que aconteceu de ruim no Brasil nesse governo. Então, esse é o prêmio que eles conseguiram. Né? O Alckmin também perderia. O Alckmin também é governo de São Paulo, tem experiência no executivo, mas parece que não consegue agradar o povo, não. Isso porque ele malmente entende de São Paulo, e em São Paulo ele é envolvido, por exemplo, em casos de corrupção na máfia da merenda, e o Ministério Público de São Paulo, que tem tempo para expedir ordem para mandar prender o Lula, não tem tempo para investigar a máfia da merenda em São Paulo. O Geraldo Alckmin também apoia candidatos envolvidos aí com o PCC e tráfico de drogas e tudo mais, e apoiou candidatos aí para a prefeitura, e essa ligação ela é cada vez também mais clara. Portanto, minha gente, os outros sites também confirmam, Lula lidera todos os cenários de 2018 aqui no Jornal do Terra, né? Bolsonaro passa Aécio, na verdade é Aécio que passou Bolsonaro, passou no sentido contrário, foi lá para trás. Aqui na revista Isto É, que é a revista também que pertence aos golpistas, Lula lidera com 30,5% dos votos em eventual disputa de 2018. Quer dizer, eventual. Não, eu acho, não sei o que, pode ser que não. A pesquisa está mostrando e os caras não querem entender isso. O Estadão, Lula lidera com 30,5% dos votos em eventual disputa de 2018. Também eles usam a palavra eventual. Tá? Porque você sabe que o Estadão também é um outro que faz campanha direto. E isso tudo, minha gente, isso tudo, mesmo uma pesquisa comprovando, olha, o Lula não está fazendo campanha, né, e uma pesquisa comprova que o Jornal Nacional da Globo dedicou 13 horas contra o Lula. Ele não fez isso com ninguém mais. Estudo científico sobre a cobertura da imprensa brasileira, que comprova tecnicamente que o massacre midiático contra o Lula foi apresentado pela defesa ao juiz Sérgio Moro e à Comissão Internacional de Direitos Humanos na ONU. Dados referentes ao Jornal Nacional da Rede Globo mostram que entre o final de dezembro de 2015 e agosto de 2016 foram ao ar praticamente 13 horas ininterruptas de notícias negativas sobre o presidente. Tá? Então, o que comprova a perseguição. Então, o Bonner aqui do Jornal Nacional, em forte campanha política durante anos
contra o presidente. E o que o Bonner está conseguindo é a baixa audiência no Jornal Nacional e eleger o Lula, porque o povo não está mais caindo nessas tretas aí da Rede Globo, que por muito tempo comandou a implementação de ditaduras no Brasil, como a ditadura militar, e continua elegendo candidatos no Brasil inteiro, mas a gente está lutando contra essa Matrix e a gente vai conseguir devagarinho aqui com a internet. Lembrando que eles também têm acesso à internet, só que no caso da internet, a divulgação de notícias é democrática. Tanto eu como você, a gente pode criar a nossa própria notícia. E no caso da televisão, não. Lá é monocrática. Lá eles são os reis da cocada preta. E lá eles publicam o que eles querem. Só que cada vez mais a internet está tomando espaço da televisão, graças a Deus, ou seja, a notícia está sendo democratizada. E mesmo que movimentos como o MBL vêm para a rua, que são pagos pelo PMDB, que está envolvido até o talo aí na Lava Jato, que são pagos pelo PSDB, que estão comandando todo esse processo de saqueamento da riqueza brasileira, que são pagos pelo DEM, que está envolvido também em vários processos de corrupção, mesmo com esses movimentos atuando na internet, a mando de Michel Temer, né, a internet é democrática e a gente também tem espaço de falar nossas opiniões. Então, é isso aí. Eu espero que quando o Lula voltar, eu acho que a grande mídia brasileira também sabe disso, ele vai diminuir a verba publicitária que o Temer tem dedicado e faça um processo mais democrático. É preciso ter uma reforma da informação no Brasil e que isso sirva de exemplo também para outros países. É preciso democratizar o acesso à informação, porque a gente já tem experiência que quando essa grande mídia se une, elas derrubam o presidente da República no Brasil. Mesmo que não tenha provas nenhuma, mesmo que não tenha justificativa, elas se uniram, conseguiram derrubar o presidente. E numa democracia forte, isso não pode acontecer. Vamos ver se o Lula, então, entra e faz alguma coisa nesse sentido, que eu acho que farei. Então é isso aí, pessoal. Acordei vocês hoje com uma boa notícia e eu também fico muito feliz com isso. Finalmente temos aí alguém que pode enfrentar então todo esse movimento de destruição que está sendo feito no Brasil através do programa PMDB-PSDB, um programa de governo do Aécio Neves ou do PSDB, que está sendo implementado pelo Laranja do Michel Temer, né? E tem uma série de retrocessos que o Lula vai ter que corrigir, mas temos alguma esperança. E é preciso trabalhar todos os dias até 2018 para garantir que isso continue dessa maneira. Portanto, baixem os vídeos do canal Notícias Comentadas, carreguem diretamente no Facebook, carreguem nos seus canais no YouTube, coloquem nas redes sociais, compartilhem no WhatsApp e vamos levar a reflexão a todas as pessoas. É isso que a gente precisa para ter um país com uma democracia forte e com um povo antenado nas coisas realmente importantes e relevantes para a sociedade. Deixo aqui então meu grande abraço e a gente se vê até a próxima notícia.